Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre porcentagem. Porcentagem é um assunto amplamente cobrado nos vestibulinhos e não só em matemática como em outros conteúdos também. Para isso nós vamos comentar duas questões que caíram na ETEC no finalzinho do ano passado, em 2019, e uma questão do Senai também no finzinho de 2019. Primeira questão que nós vamos resolver é a questão número 40 da ETEC. Leia o texto para responder as questões 40 e 41. O soro fisiológico é uma solução utilizada para diversos fins, dentre os quais limpar olhos e nariz, lavar queimaduras e feridas, hidratações e nebulizações. É uma solução de cloreto de sódio de concentração 0,9%, massa sobre volume. Essa concentração corresponde à razão entre a massa do cloreto de sódio em gramas e o volume de 100 ml da solução. Um paciente desidratado, em que é administrado 500 ml de soro na veia, receberá uma massa de sal correspondente a... Bom, como vocês viram aí no enunciado, então nós estamos diante de um problema que envolve porcentagem. Lá no texto que iniciou antes da pergunta, ele diz para a gente que a concentração de cloreto de sódio no soro fisiológico é de 0,9%. Nós temos que, então, usar essa informação. O que ele quer saber da gente? Ele quer saber, um paciente que tomou 500 ml do soro fisiológico, quanto que ele consumiu de cloreto de sódio? Tá? Essa informação vai sair em gramas, conforme ele mesmo deu no texto. Porcentagem é um assunto não só utilizado na matemática, como em outras áreas de conhecimento. Por que a porcentagem é tão famosa assim? Porque ela vai te fornecer uma ideia de quantidade, uma ideia de tamanho, mesmo que você não conheça muitas informações. Por exemplo, na cidade de Santos, 30% da população gosta de música sertaneja. Então vamos supor que você não saiba quantas pessoas moram em Santos. Mas você tem a ideia de que 30% é uma parte considerável da população. Porque a cada grupo de 100 pessoas, 30 delas curtem música sertaneja. Então, mesmo que você não tenha o conhecimento total, você tem uma ideia de quantas pessoas. 50%, por exemplo, é um número que indica metade. Se fosse 50% da população que gostasse de música sertaneja, a gente já saberia que metade da população gosta desse tipo de música. Então a porcentagem vem para isso. Pode também representar um tamanho. Por exemplo, qual é a porcentagem que a floresta amazônica ocupa no Brasil? Vamos dizer que seja 30% também. Então você fica com a ideia de que a cada 100 km² que você tenha no Brasil, 30 km² são ocupados por floresta amazônica. Então essa é a vantagem da gente trabalhar com porcentagens. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que a porcentagem vem com esse símbolozinho aqui, que é bastante conhecido já, que significa porcento. Este número 0,9, ele na hora de fazer conta, eu não vou usar 0,9. Por quê? Porque quando eu falo em porcentagem, eu tenho que entender que eu estou falando desta fração aqui. Tá? 0,9% significa 0,9 sobre 100. E se eu for fazer a divisão de 0,9 por 100, vai acontecer isso aqui, ó. 2 zeros do 100 fazem a minha vírgula caminhar 2 passos para a esquerda. Este é o número que nós temos que usar na hora de fazer conta. Quantos gramas, então, de cloreto de sódio existem em 500 ml? Você vai fazer uma conta simples. Você vai fazer 500 vezes o número da porcentagem já na forma decimal, que é 0,009. Aqui, ó, 9 vezes 0 vai dar 0, 9 vezes 0 vai dar 0 de novo, 9 vezes 5 vai dar 45. E agora, nós vamos posicionar a vírgula. Então, na minha conta, quantas casas depois da vírgula eu tenho? 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Na minha resposta, eu também vou ter 3 casas depois da vírgula. Então, meu número final vai ser esse, 4,5 gramas. A resposta correta, então, vai ser a letra B.
Leia os quadrinhos e o quadro Você Sabia para responder as questões 43 e 44. Vou te contar a fábula da corrida entre a lebre e a tartaruga. Jabuti. Oi, meu bem. Tartarugas são aquáticas, vovó. Se a corrida for em terra, tem que ser um jabuti. Melhor mudar de história. Vou te contar a fábula das botas das 7 léguas. Tá, mas dá para ser no sistema métrico? Quadro Você Sabia. O sistema métrico é um sistema de medição reconhecido internacionalmente. Ele surgiu durante a Revolução Francesa em virtude da existência de diversos padrões de medidas que dificultavam o funcionamento do comércio e da indústria. A légua é uma unidade de comprimento que não pertence ao sistema métrico, cuja ideia base era de que corresponderia aproximadamente ao caminho percorrido por um homem caminhando a pé durante 1 hora. No Brasil, de acordo com o dicionário Ruais, uma légua equivale a 6,6 quilômetros. As botas de 7 léguas da fábula permitem à pessoa que as usa conseguir dar passos que valem 7 léguas cada um. Questão 44. A légua é uma medida de comprimento que varia de acordo com o período histórico e o país em que é usada. Segundo o dicionário Priberan, por exemplo, ela equivale a 5 quilômetros em Portugal. Pode-se, portanto, estimar que a légua brasileira é maior do que a portuguesa em cerca de 76%, 68%, 32%, 24% ou 13%. Sentiram o tamanho do texto que a gente teve que ler para responder a questão 44 da ETEC? Muito texto e o exercício é bem simples de resolver. Aqui nós estamos trabalhando com porcentagem também. Nós queremos calcular uma porcentagem, tá? E aqui também vai entrar um assunto que eu quero comentar com vocês. Qual é o cuidado que eu tenho que tomar na hora de calcular uma porcentagem? A porcentagem ela é sempre uma razão entre duas grandezas. Em cima da minha fração, eu tenho que colocar o que eu quero saber. E embaixo, eu tenho que colocar o total da referência que eu estou perguntando. Explicando melhor. Ele disse para a gente que a légua brasileira mede 6,6 km e que a légua portuguesa mede 5 km. Então, o que eu quero saber? É a pergunta que ele está aqui em cima. Eu quero saber quantos por cento a légua brasileira é maior que a légua portuguesa. Tá? Então, eu quero saber o quê? 6,6 menos 5. 6,6 menos 5 vai dar 1,6. Eu sei em números, então, que a légua brasileira é 1,6 quilômetros maior do que a légua portuguesa. Mas ele não quer em números, ele quer em porcentagem. Então a primeira coisa que eu fiz foi saber essa informação. Tá? Quanto que a légua brasileira é maior que a légua portuguesa? Isso é o que vai em cima, né? O que eu quero saber, 1,6. Embaixo é o total, ou a referência que eu tenho. Eu quero saber em relação à légua portuguesa. Então, quanto que é maior em relação à légua portuguesa? É o número que vai embaixo, esse 5. Eu vou fazer essa divisão e a gente vai chegar naquele número decimal que representa a porcentagem. Então, quando a gente chegar no resultado dessa divisão, eu vou ter que transformar o número em porcentagem para assinalar a resposta correta. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. 1,6 dividido por 5, vocês vão encontrar facilmente aí o número 0,32. Como eu disse, 0,32 está na forma decimal. Para eu passar esse número para a forma de porcentagem, é o caminho inverso. Se eu quero saber o número decimal, eu divido por 100. Então, se eu quero chegar no número porcentagem, eu multiplico por 100. O resultado disso vai dar 32 e agora sim eu posso usar o meu símbolo porcento. Temos então como alternativa correta a letra C. O texto abaixo se refere à questão 34. Um levantamento feito pela plataforma Viva Real, que disponibiliza imóveis para locação e venda no Brasil, revelou que, no primeiro semestre deste ano, quem encontrou o imóvel desejado para comprar obteve um desconto na casa dos 15%, tanto de unidades novas quanto de usadas. Porém,
A maioria ainda não encontrou o que deseja no mercado e espera que os preços se mantenham estáveis nos próximos meses. A pesquisa foi feita em junho com 1,3 mil consumidores. A maioria, 63%, com renda familiar superior a R$ 3.418 por mês. A maior parte, 79%, não encontrou o imóvel desejado, seja para compra, seja para aluguel. Entre eles, 65% querem comprar, 25% querem alugar e 10% desistiram da compra. Questão 34. Com base nessa notícia, o número aproximado de entrevistados que querem comprar, mas não encontraram o imóvel desejado é igual a 130, 325, 667, 819, 845. No texto que nós acabamos de ler sobre a questão 34, vocês viram aí a informação 1,3 mil. Tá? Essa informação está escrita num formato jornalístico que muitas vezes, pelo número ter vários dígitos, eles dão uma resumida e colocam a unidade que nós estamos trabalhando aqui. Então lá no texto 1,3 mil significa o quê? O número que está antes da vírgula é o associado ao 1000, tá? E o que vem depois da vírgula é o complemento. Então este número aqui é 1.300. Ou seja, eu completo com zeros o que não está aparecendo aqui. Se tivesse aparecendo assim, 1,32 mil, a ideia seria a mesma. Esse 1 se refere ao 1000. E o que vem depois é o complemento do número. Está vindo o 32 e aí eu completo com um zero. Vai ficar 1.320. E um último exemplo aqui. Esse número 1,03 mil. Que número seria este? Então, mais uma vez, o 1 está se referindo ao 1000. Depois vem 0,3. E aí eu tenho que completar o que está faltando com zero. 1.030. Nessa questão do Senai, a gente encontrou de novo um texto enorme. E dessa vez nós encontramos um texto cheio de informações. Será que a gente precisa usar todas aquelas informações que eles forneceram? A resposta é não. Porque a pergunta que ele vai fazer no final é: quantas pessoas querem comprar, mas não encontraram o imóvel desejado? Quantas pessoas querem comprar, mas não encontraram o imóvel desejado? Então, quais são as informações que interessam para a gente? Primeiro, 1.300 consumidores, que foi a quantidade de pesquisados. Segundo, 79% não encontrou o imóvel desejado. E desses 79%, 65% ainda querem comprar. Tá? Essas são as três informações que a gente precisa. O resto eles colocaram exatamente para testar o psicológico de vocês no dia da prova. Né? Ler bastante, saber sintetizar o que é necessário e não perder tanto tempo na questão, porque é uma questão relativamente simples. Então vamos lá, qual é a conta que a gente tem que fazer? Desses 1.300 consumidores, nós vamos ter que calcular 79%, que foram os que não encontraram o imóvel desejado. Dado esse resultado, eu vou ver quanto que é 65% desses 79%, que ainda querem comprar. Então eu vou chegar na informação que ele quer. Daqueles que não encontraram o imóvel desejado, mas ainda querem comprar. Então a conta, nós vamos transformar as porcentagens em número decimal. Então 79% é a mesma coisa, 79 sobre 100, faz essa divisão, vai dar 0,79. 65% é a mesma coisa, de 65 sobre 100, que vai dar 0,65. E aí eu vou fazer os cálculos. Vou pegar o meu número, 1.300, a minha população, pesquisados, multiplicar por 0,79. O resultado, vocês vão fazer aí, vocês vão encontrar 1.027. Então, daqueles 1.300 pesquisados, 1.027 não encontraram o imóvel desejado. Agora, desses 1.027, eu preciso saber
quanto que dá 65%, que ainda querem comprar. Eu vou pegar esse resultado 1027 e multiplicar por 0,65. Vocês vão fazer o cálculo aí e vão encontrar o número 667,55. Ele comentou lá na questão que era aproximadamente, um número aproximado de pessoas. Porque, feitos os cálculos, nós chegamos aqui no número decimal. E é impossível 667,55 pessoas. Então a resposta correta que vocês vão achar está no item C, que diz que são 667 pessoas aproximadamente. Você pode até me perguntar, professor, faz diferença eu fazer primeiro vezes 0,79 e depois vezes 0,65? Não faz diferença pelo seguinte: você ouve desde pequenininho que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz se eu vou multiplicar primeiro por 0,79 e depois por 0,65. O resultado final vai ser o mesmo. Professor, eu aprendi a fazer porcentagem com regra de 3. Tudo bem. Porcentagem com regra de 3 dá super certo, tá? Eu estou dando a dica aqui de fazer essas contas direto, porque, no meu ponto de vista, num concurso entre candidatos, eu acho que esse aqui é o meio mais rápido de chegar na resposta. Espero que vocês tenham gostado. E se você quiser que eu comente alguma questão em especial, é só deixar aí nos comentários que nos próximos encontros eu incluirei a sua questão aqui para a gente comentar juntos. Um forte abraço a todos!